Graças a Deus, amados irmãos. O tema da mensagem é: corpo é de Cristo. O versículo inicial é Colossenses, capítulo 2, versículo 15. A gente vai ler até o versículo 19. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. 15. Agora vamos para o 16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. 17. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Aqui é onde está o tema da mensagem, da onde vai partir a mensagem de hoje. 18. Ninguém atue como árbitro contra a vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vamente pelo seu entendimento carnal. 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Mas, irmãos, vamos fazer aqui uma confissão, uma oração, e louvar o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Rei, o soberano, o eterno, e peça ao Pai que Ele coloque palavras sábias nos meus lábios, que Ele ative a minha mente e abra os vossos corações, para quando essa mensagem alcançar aos eleitos, os que estiverem dormindo, eles se acordem, e os que já tiverem acordado sejam mais iluminados. E assim eu peço, Pai, que pelo Teu Espírito Santo seja dirigido esta mensagem para que venha edificar o corpo de Cristo. Amém? E os que crê juntamente comigo, aí do outro lado dessa rede, diga amém. Olha, no versículo 17 aqui, relata sobre a sombra das coisas vindouras. Todas essas soluções que existiam no antigo pacto, que para muita gente o antigo pacto está firmado, porque estão praticando dia após dia os rendimentos mosaicos, a lei mosaica, os sacrifícios mosaicos. Mas o Senhor, Ele cumpriu todas as ordenanças que constavam no antigo pacto, ou seja, do corpo de Moisés. E o corpo agora é de Cristo. Da cruz para trás, o corpo era de Moisés. Da cruz para cá, para os dias de hoje, o corpo é de Cristo. Para trás, o corpo estava enfermo. O corpo tinha pecado. Da cruz para cá, o corpo foi purificado. Foi purificado pelo sangue de Cristo. E na cruz de Cristo, nós fomos batizados com a água e com o Espírito. Por que eu digo que na cruz do Calvário fomos batizados com água e com Espírito? As denominações, elas alegam que temos que nos batizar com a água, com o batismo de João, o batismo de arrependimento. Mas o batismo de João, eu vou falar, enfatizar aqui, mas não vamos entrar nesse assunto não. Eu vou só enfatizar aqui um pequeno esclarecimento. O batismo das águas, João estava fazendo, o batismo de arrependimento, mas era um símbolo
para o que havia de vir. O Senhor, nos dias de sua carne, ele se batizou por causa que era ele estava debaixo da lei, e ele até disse, quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, não que põe, é o que tira. Ele diz, tu vem a mim para te batizar? Tu é que tem que me batizar. O Senhor diz, deixa, consente, convém que eu cumpra toda a lei. O que acontece? João Batista, e quando ele encerrou a carreira, ele disse, eu não sou quem vós suponde que eu seja, mas após mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar nem as correias da sandália. O símbolo que havia, por que o Senhor havia de se batizar lá? Porque ele diz que necessário fosse que fosse batizado do sangue e da água e do Espírito. Nicodemos teve uma visita, fez uma visita na casa do Senhor, do qual o Senhor lhe falou que seria necessário nascer de novo. Nesse diálogo com Nicodemos disse, como é possível alguém depois de velho nascer de novo? O Senhor disse, verdade, verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que acontece? Quando ele foi falar isso, ele falou no capítulo 3 de João, no versículo de número 5. E o que é que seria essa água e esse Espírito na cruz? Quando o Senhor foi crucificado na cruz, o soldado enfiou uma lança no Senhor. O que é que saiu do Senhor? Saiu sangue e saiu água. O Senhor haveria dito em Lucas, capítulo 12, versículo 51, que havia um batismo com o qual ele havia de ser batizado, porquanto se angustiava até que este acontecesse. Mas ele não já havia sido batizado antes no Rio Jordão? Só que ali era um símbolo, e o verdadeiro batismo ele estava apontando que era lá na cruz. É aonde aconteceu que ele disse que está consumado. Quando ele consumou, que o soldado enfiou a lança, para testificar, para testemunhar o que ele estava falando, que teria que nascer da água e do Espírito, saiu sangue e saiu água. Eis aí o batismo. Eis aí o batismo da água e eis aí o batismo do Espírito. Nesse caso, da cruz para cá, o corpo é de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fomos batizados na água. Não precisou de nós entrar dentro de um rio, de uma cachoeira, de alguém pegar água e jogar na nossa cabeça e nos molhar para dizer que nós fomos batizados com água, não. Não, porque ele fez tudo lá na cruz do Calvário. Então, o corpo de Cristo somos todos nós reunidos, membros, e membros de um só corpo. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão. O pedaço de pão e o suco eram oblações impostas pela lei. Êxodo 12:43, nem o israelita, nenhum estrangeiro deveria participar. Isso era para os israelitas, para os judeus. Quem for judeu participa, mas quando participar, mesmo sendo judeu, saiba que está fora do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, da cruz do Calvário para cá, ele uniu os dois povos em um só corpo por meio do Evangelho. Então, o partir do pão é a comunhão dos santos no corpo dele, membro e conservos um do outro, e herdeiros e co-herdeiros, e uma só família. Não tem duas famílias, tanto no céu como na terra, existe uma só família. E 1 de Coríntios, capítulo 15, quando o Senhor enfatizou quando Paulo enfatizou aquela ceia lá,
aquele jantar, ele não tava aprovando. No versículo 17, ele começou reprovando. No 18, a mesma coisa. No 34, ele fez 33 e 34, ele continuou a reprovação. E quando ele estava enfatizando ali que ele recebeu do Senhor o que entregou, mas ele estava contando. Ele estava contando na noite o que o Senhor fez. Ele não estava mandando ninguém fazer. Ele estava reprovando aquela prática. E como que ele estava reprovando aquela prática? Pedro, Tiago, João e Judas, eles participaram do rito mosaico que o Senhor fez, que ele desejou comer a última Páscoa. Qual das epístolas desses apóstolos da circuncisão que eu citei aqui tem uma ordenança nas epístolas dele, mandando que faça novamente essa Páscoa? Qual deles está mandando fazer novamente o batismo das águas? Porque se o batismo das águas fosse para continuar fazendo, os apóstolos da circuncisão, que estaria no momento que ele determinou todas as coisas lá, que ele levantou os apóstolos, ele disse que as coisas que ele não podia dizer, o Senhor falava por parábola, e quando ele estava a sós, o Senhor explicava muito das coisas para ele. Se fosse para realmente continuar com essa prática de ceia, que é a Páscoa, e de batismo nas águas, os discípulos dele da circuncisão, os da lei, não teria repetido essa prática? Não teria mandado fazer essa prática? Qual deles mandou fazer? E por que as pessoas dizem que Paulo falou que tinha que fazer batismo? Não, Paulo estava mostrando lá em 1 de Coríntios, ele estava convencendo, quando ele disse que batizou aquelas pessoas lá, ele não disse que ele estava convencendo como que era, qual foi o batismo. Quando eles foram convencidos e acreditaram. Na cruz do Calvário, o que é que aconteceu o batismo deles? E mais, Paulo disse, eu não fui enviado para batizar. Nenhum no novo pacto, nenhum foi enviado para batizar. Os que se chamou no novo pacto foi para proclamar as virtudes dele e falar que tudo já estava consumado, porque ele disse que estava tudo consumado. E o batismo nas águas, ele realizou lá na cruz, porque lá saiu água e saiu sangue. E foi na morte dele, Romanos 6,3 e 6,4. Nicodemos, sem entender, disse, como pode alguém nascer de novo? Aí o Senhor disse, verdade, verdade, eu vos digo, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Como é que nós entramos no reino de Deus? Pela água e pelo Espírito. E onde é que está isso? A porta é a cruz, a porta é Cristo. Vamos ler agora 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo do 27 até o 29, para nós entender o corpo de Cristo. Olha o que Paulo falou aqui quando ele reprovava aquelas práticas dos coríntios, que estavam fazendo aquele rito, da qual não era mais para fazer. Ele disse assim, de modo, no versículo 27, que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será o quê? Absolvido? Ou será culpado do corpo e do sangue do Senhor? Aqui está dizendo que qualquer que comer do pão e beber do suco será indignamente culpado. Todo aquele que indignamente comer o pão ou beber desse cálice, ele está sendo culpado. De quê? Do corpo e do sangue do Senhor. 28. Quando você entra em um lugar, em uma denominação, eles mandam você examinar o seu corpo e comer do pão e beber do cálice. Eles mandam você examinar, mas eles mandam você examinar para você se achar um pecador
Não é porque ele não quer que você se examine e saiba que você é um membro do corpo, e o membro do corpo não existe pecado, não há pecado. Ele quer que você se examine para que você se ache um pecador e assim caia na cilada que ele lhe oferece. Ele examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos para o 29. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Aqui tá a sabedoria, aqui está a revelação, aqui está o entendimento. Nós, quando começou no versículo 17 do capítulo 2 de Colossenses, eu comecei a mensagem falando: o corpo é de Cristo. Então, quando nós somos membros do corpo de Cristo, se nós formos achados pecador, Cristo é o quê? Cristo é pecador. E se nós não discernir que o corpo é de Cristo, quando nós fazemos essa prática, que oferecemos o corpo à morte, nós estamos oferecendo quem? Nós mesmos. Nós somos o membro do corpo de Cristo. Quando a gente oferece Cristo à morte, como eles mandam nós oferecer, nós estamos nos oferecendo à morte. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós mesmos estamos nos entregando à morte. Nós, com medo e por pavor da morte, estamos nos entregando à morte. É isso que representa essa prática. Você está se entregando à morte. E mais, você está gracejando com a morte do Senhor. Você está sendo cúmplice com os mesmos judeus que crucificaram o Senhor e se alegraram por fazer aquilo. Cada um que faz essa prática está fazendo a mesma coisa. Por isso que ele diz: é réu do corpo de Cristo. Quem não discerniu o corpo, quem ofereceu o corpo à morte, o corpo de Cristo, está sendo réu de si mesmo. Porque a si mesmo está se oferecendo a morte e não a vida. Vamos voltar para Colossenses, o capítulo 2, versículo, nós vai ler do 8 até o 10. Olha o que ele fala aqui em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha aí, é esse cuidado que ele está nos advertindo, para nós ter cuidado, para que ninguém faça a gente de presa. O que nós fomos na mão dessas pessoas? Presa. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Isso que se faz aí, tudo isso é tradição de homens, é rudimento de mundos. Tudo isso aí sempre existiu e nunca ninguém foi aperfeiçoado. Por quê? Porque isso aí é a tradição dos homens, o rudimento do mundo, e não de Cristo. Vamos ver o que ele diz aqui no 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nele não falta nada. Se nós somos membros do corpo de Cristo, o que é que nos falta nós fazer? Diga, nada. 10. E tem a vossa plenitude nele, que é a cabeça de toda a principado e toda a potestade. Aqui eu vou deixar com um versículo com a vírgula, mas vocês, para não se estender muito o vídeo, busque procurar o restante do entendimento, que dá sequência, que é como se fosse no começo. Só que vai ter 5 versículos entre esse 10 e o 15, onde a gente começou. Se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não nos resta fazer mais nada. E ele é o quê? Ele é o cabeça de toda principado e toda potestade. O que esses homens são aí? Eles são o quê? Principado e potestade. São governo, eles são cabeça. Eles querem ser a cabeça, o governante das pessoas, do qual o nosso governo é Cristo. Aí eles querem ser um intermediário entre nós e Cristo, mas ele rasgou o véu para que nós tivéssemos livre acesso e não dependêssemos de homens. E eles querem que você seja superior a eles. Eles querem ser o seu cabeça e Cristo cabeça deles. Mas na Escritura diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, a mulher é a glória do homem. O homem é a glória de Cristo e Cristo é o cabeça, e Cristo é a glória de Deus.
Aqui não ficou lugar para homem estar com glória e triunfando em cima do outro, não. Ou seja, ele nivelou da cruz para cá, todos são iguais. Não há nem bárbaro, nem cito, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, vos revestiste de quem? Aqui está dizendo que todos os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiu. Então tá aí. Membros de quem? Do corpo de Cristo. E se nós somos revestidos de Cristo, qual é o homem que vai nos imputar pecado? Porque ele mesmo já falou em 2 Coríntios 5, que ele esteve no mundo, se reconciliando com o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, ele ainda foi nos confiar o evangelho da reconciliação. Assim Paulo falou. Paulo falou em Tessalonicenses que nós somos aprovados por Deus a ponto deles nos confiar o evangelho. E o evangelho é o quê? É o poder de Deus. Ele fala em 2 Coríntios 3 que ele nos habilitou. Não foi homem quem nos habilitou. Foi ele quem nos habilitou pelo Espírito para nós sermos ministros de uma nova aliança. E a nova aliança, o que é que nós devemos fazer? Agradecer, dar glórias, orar sem cessar, suplicar pelos santos. É isso que nós devemos fazer. E acreditar que tudo já foi feito. E a santificação pelo Espírito, no Espírito, pela fé. A santificação é no Espírito, não é na carne. Segunda Tessalonicenses 2:13. Não existe essa de ninguém querer santificar na carne. O pão era para quê? O pão ele era para purificar o quê? Era uma ordenança da carne, imposta pela lei, era da carne. E a carne, o Senhor disse que é o quê? O Senhor, quando ele falou em João 6, ele falou que as palavras que ele tinha falado era espírito e era vida. E o pão, ele disse que a carne dele era o quê? Ele disse que era a carne, ele deixava em favor de quê? Em favor do mundo. E a carne, ele falou que deixava em favor do mundo, servia para quê? Ele disse, para nada aproveita. E no corpo de Cristo aqui está dizendo em Gálatas 3:28 que não há judeu e nem grego. Não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher. Porque todos vós sois quantos em Cristo? Aqui está dizendo que todos nós somos um em Cristo Jesus. Vamos ver agora aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Se o Senhor na cruz, e quando ele chamou Paulo para dar esse evangelho, essa grande bênção para a nossa vida, se ele já fez tudo, se ele consumou tudo, e ele disse que não haveria mais nada o que se fazer, quando perguntaram o que deveriam fazer lá em João 6:28, ele disse que a obra de Deus era crer naquele que ele enviou. Então, o que essas pessoas fazem nessas reuniões que eles se ajuntam para comer pão e beber suco e fazer batismo em águas? O que eles estão fazendo com essa prática? Estão anulando a cruz do Calvário. Estão chamando Cristo de mentiroso. Estão profanando o sangue que ele derramou lá naquela cruz, lá naquele madeiro, e abriu o braço para um lado e abriu o braço para o outro e padeceu por nós.
até que veio o reino de Deus e levantaram paredes, colocaram tijolos em cima um do outro, caiaram as paredes e disseram que era uma igreja, da qual o Senhor nunca falou que um espaço físico com paredes em volta seria igreja. Lá em Hebreus, quando Paulo fala sobre o tabernáculo que o Senhor erigeu e não foi homem, qual foi o tabernáculo que o Senhor erigeu no princípio? Não foi o homem? Não foi o homem que ele ergueu? O Senhor, quando ele falou a Pedro em Mateus 16, ele estava falando com quais paredes que estavam em cima daquelas pedras, que ele disse que em cima daquelas pedras ele ergueria a igreja, que as portas do inferno e a morte não prevaleceriam sobre ela. Qual foi a igreja? Segue-se que as pessoas estão vamente reunidos nesses locais, buscando aperfeiçoamento para a carne, aonde não vai aperfeiçoar nunca. Porque ele falou que ele foi para a cruz para santificar foi o espírito e não a carne. Porque ele disse que a carne para nada aproveitaria. Quando ele lá no jardim lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava orando lá, ele mandou os discípulos orar e vigiar e disse que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Ele nunca apontou a carne como se tivesse obra nenhuma para aperfeiçoar a carne. Tudo que ele fez foi para a perfeição do espírito e não da carne. Ou seja, o pão vai aperfeiçoar o quê? A carne. O suco vai aperfeiçoar o quê? A carne. O batismo da água, você entrando dentro da água e saindo, vai aperfeiçoar o quê? A carne. E a carne se aperfeiçoa? De maneira nenhuma. A carne é o leão. Quanto mais a carne come, mais forte ela fica. Mas porque é mal. Hebreus 13:9, o Senhor diz: não vos deixeis, Paulo falando aos hebreus, não vos deixeis levar por doutrina várias e estranha, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimento, que não trouxeram proveito algum os que com eles se preocuparam. E outra mensagem que eu já postei aí, tem essa passagem aqui: mas como eu fui ministrar o corpo de Cristo, eu achei necessário colocar essa mesma passagem aqui, para mostrar que esse pão e esse suco era uma sombra. Era uma sombra. Essa sombra, ela ia prevalecer por muito tempo. Até hoje ainda vem essa sombra sendo praticada. Mas os que praticam essa sombra aí, diz a palavra aqui, que os que com isso se preocupam, não tem proveito algum. E não somente quem se preocupa com esse pão e com esse suco, mas quem se preocupa com o jejum, que é alimento também. Ele diz lá nos Coríntios, ele diz assim: se comermos, não ganharemos nada. E se não comer, não perderemos nada. Vamos ler aqui para nós entender mais essa mensagem do corpo de Cristo, de Gálatas 2, 17 até o 21. Mas se procurando, aqui Paulo estava falando com Pedro, quando ele dissimulava, quando ele corrigiu, ele diz: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Assim é o que as pessoas fazem. Como que nós somos membros do corpo de Cristo?
Aí às vezes, a gente até pergunta para a pessoa, tu é membro de quê? A pessoa diz, do corpo de Cristo. Ah, é? Tu tem pecado? A pessoa diz, tem, eu sou um pecador. Meu pastor diz que eu sou pecador. A pessoa, olha, como é que tu diz que tu é membro do corpo de Cristo e na mesma hora tu diz que tu é pecador? Cristo se batizou por quê? Aí a pessoa diz, não sei, porque tinha que se batizar. Mas ele se batizou por quê? Para tirar pecado? Não, porque ele não tinha pecado. Então, se Cristo não tinha pecado, por que, que a pessoa se batiza dizendo que é para tirar os pecados? Se a pessoa diz que Cristo não tem pecado, aí a pessoa diz que é membro do corpo de Cristo e ela mesma diz que é uma pecadora. Quem é que está mentindo? O sistema enganador, eles torceu a mente das pessoas, eles congelaram a mente das pessoas, enfiaram hipocrisia na mente das pessoas e as pessoas se tornaram hipócritas. Porque eles cegaram com as filosofias e a sutileza deles, enganando-os em causa de conhecimento. E tudo isso eles fizeram por amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males. Eles não fizeram isso para edificação do corpo de Cristo, não. Pelo contrário, eles vêm lutando para destruir o corpo de Cristo, não para edificar o corpo de Cristo. 18. Porque se tornam a edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. É o que eu acabei de falar. As pessoas dizem assim, não, eu sou membro do corpo de Cristo. E Cristo fez o quê? Nós fizemos o quê? Juntos. Porque Cristo, nós somos um corpo só, nós somos uma família. O Senhor fez, ele fez o quê? Ele edificou a sua igreja. E o que é que estão fazendo as pessoas com esse rito? Estão se tornando transgressor, assim mesmo, porque estão querendo, estão levantando, o corpo de Moisés, ele foi ocultado. O que as pessoas querem fazer? Querem trazer o que foi ocultado à luz. Querem trazer Moisés, querem ressuscitar Moisés. Porque tudo isso aí era do corpo de Moisés, essas obluções. Tudo isso aí era do corpo da morte. E o corpo de Moisés era o corpo da morte. O de Cristo, que é o Espírito que passou a cruz, é o que é da vida. O que ficou na cruz era o corpo da carne. E o corpo da carne pertencia a quem? A Moisés. 19. Pois eu pela lei morri. Olha, eu pela lei morri para quem? Para a lei. E a lei era de quem? De Moisés. De qual corpo? Corpo da morte. A fim de viver para Deus. E não para Moisés. 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Pronto, aqui tá a revelação, aqui está o entendimento. Se ele está dizendo que foi crucificado e foi crucificado com Cristo, agora quem é que vive? Paulo diz assim, não mais eu. E nós somos membros desse mesmo corpo? Sim. Então quem é que vive? Mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, aí ele diz, e a vida que agora vivo, na carne, vivo na fé, na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim se entregou para quem? Por nós. Paulo diz por mim, eu digo por nós. Se ele diz que Cristo nós não vivemos, ele diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo aqui vive em mim, que pecado que tem nesse corpo? Nós, como membros do corpo de Cristo, se nós formos achados pecador, Cristo também é ministro do pecado. E de forma alguma ele é. Pelo contrário, ele aniquilou o pecado. Romanos capítulo 9, versículo 26. Aniquilou de uma vez por todas. E aniquilou não é coisinha de que você pode resgatar, que pode... Aniquilado é uma coisa para sempre. Não tem volta. 21. Não faz nula a graça de Deus. Olha, ó. Se alguém fizer essas barganhas, qualquer uma que seja, está anulando. Porque se a justiça vem mediante a lei, ou seja, mediante o corpo de Moisés, que é a carne, logo Cristo morreu em vão. E ele não morreu. Mentiroso é todo aquele que anda calcando e profanando o sangue da aliança. Esse aí está profanando, esse aí está atraindo a condenação para si mesmo. Porque o Senhor falou, Paulo falou que a pregação é de Cristo, ele falou lá em 1 Coríntios, ele diz, aquele que come e bebe juízo para si mesmo. Come e bebe para a sua própria condenação. Então Cristo não está condenando ninguém. O Senhor, quando ele fala lá em Tito,
Depois de você admoestar um homem primeira e segunda vez, se esse não escutar, se esse não atender, ele disse: afaste desse, porque esse tal tem a mente pervertida, vive pecando e por si só está condenado. O Senhor não condena ninguém. O Senhor mesmo fala lá em Timóteo, a viúva, com relação à viúva, quando ela se torna leviana a Cristo e quer se casar de novo, ele diz: com isso se tornando condenável. O Senhor não condena ninguém. Ele falou em João 5,45, ele diz: não vos pensei que eu vos acusaria diante do Pai. Quem vos acusa diante do Pai é Moisés, e quem vocês têm depositado a vossa confiança. E as pessoas depositam a confiança na condenação e não na salvação, não no que ele fez, e sim no que eles querem fazer. Eles depositam a confiança no que eles querem fazer. Por quê? Porque eles querem ter mérito e dizer assim: eu adquiri minha salvação, hoje eu estou salvo, e amanhã? Amanhã eu não sei, amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Quando é de tarde, hoje eu já não estou salvo, eu pequei. Para com isso. Vamos ver, vamos passar aqui em Hebreus 9, 26. Vamos até o 28. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos 2 séculos, não é do século, é dos séculos, ou seja, nos passados e nos vindouros, uma vez por todas se manifestou, uma ou duas. Aqui diz que foi uma. Ou ele diz que ele se manifestou uma vez e cada um de nós deveria se manifestar outra vez. Ele disse: uma vez por todas se manifestou para aniquilar. Aí tá mostrando. Aniquilar é como se fosse uma taça de cristal que você pega, joga ela contra o chão e essa taça ela se estilaça. Tem como reaver essa taça? Não. O pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou ou não aniquilou? 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, depois vindo o juiz, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez quer dizer quantas vezes? Para lavar. Lavou com o quê? Ele lavou com sangue e lavou com a água. E purificou o espírito. Para lavar os pecados de muitos. Aqui também tem outra revelação nessa palavra. É de muitos e não de todos. Porque as pessoas pensam que ele foi para a cruz para remir todos. Mas não é todos. Nessa mesma epístola aqui, Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, diz que ele fez isso para salvar todos. Mas é todos os que lhe obedecem. É diferente. Aqui é para muitos e lá é para todos. Mas todos os que lhe obedecem. Não toda a nação. Ele diz que fez isso e aparecer a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Os que aguardavam nos dias de Paulo, quando ele ministrava essas verdades aqui, para nosso ensino, como ele falou em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Tudo quer dizer o quê? Tudo que foi escrito para quê? Para o nosso ensino. Então uma pessoa quando vem com revelações que não está dentro dos contextos bíblicos, é um herege. E quando vem dizer que está tendo revelação e falando sobre obluções que você deve fazer, também é heresia. Porque aqui está dizendo. E ele diz que os homens foram ordenados a morrerem quantas vezes? No versículo anterior aqui, no 27, ele diz que os homens foram ordenados a morrer uma só vez. Como os homens é ordenado a morrerem uma só vez, que aqui é falado pela palavra, pelo poder de Deus, pelas insondáveis riquezas, pela a multiforme sabedoria de Deus por as igrejas, para fazer conhecido das principados e potestades. E como tem alguns que diz que já foi no inferno 5 vezes e viu coisas lá que eu não vou nem citar,
e voltou. Então esse aí, ele é mais poderoso que Cristo, porque Cristo, ele morreu uma única vez. Jesus de Nazaré morreu uma única vez, e ele é o Deus, hein? E ressuscitou, e não morre mais. E aqui está dizendo que o homem está ordenado a morrer uma única vez. Mas se vê por aí dizendo, pessoas dizendo, que já morreu, que já foi no inferno 3 vezes. E onde é o inferno? É a sepultura. Para a pessoa ir para a sepultura tem que fazer o quê? Morrer. E se a pessoa for 5 vezes na sepultura? Ele ressuscitou 5 vezes. Esse aí tem poder, hein? Ele tem o alfa e o ômega. O onisciente, o onipresente e o onipotente. Ou seja, o princípio e o fim é Deus. Esse aí, e Deus morreu uma vez e ressuscitou uma vez, venceu a morte e não morre mais. E esse que diz que já morreu 5 vezes e retornou, esse aí, ele é o quê? Hebreus 10:15. E o Espírito Santo também não testifica. Porque depois de haver dito. Dito o quê? 16. Vamos ver o que ele disse no 16. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias. Diz quem aqui? Diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações. Como é que ele colocaria as leis nos nossos corações? Depois que nós ouvisse a palavra da verdade, ele disse, as escreverei em seu entendimento. E acrescenta. E quando é que nós ia começar a entender a aliança dele? Depois que nós conhecesse o Evangelho, que ele escrevesse nos nossos corações e no nosso entendimento. Ele ainda acrescenta dizendo, vamos ver aqui no 17. E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Até quando? Até quando? Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. A pergunta que eu faço é, o que significa pão? É uma blasfêmia. E o suco? Uma blasfêmia. E o batismo das águas? Uma blasfêmia. E o jejum? Uma blasfêmia. E essa blasfêmia é contra quem? É contra o Espírito da graça. É contra o Senhor. É contra o Eterno. É contra o Todo-Poderoso. Colossenses 3:2. Revestis, pois, como eleitos de Deus. Aqui é diferente. Santos não é como você está numa denominação de opositores ao Senhor, que lhe imputa pecado, que lhe imputa transgressão. Você não pode nem rir. Você, se faltar... Eu cheguei a passar necessidade. Eu cheguei a passar fome. Quando o meu cartão bloqueou a senha que eu não podia sacar. Não é a senha, bloqueou a minha digital, que eu não podia sacar. Aí pra mim comprar, eu tava sem dinheiro no bolso e o dinheiro na conta. E pra mim não tirar o dinheiro da conta por conta do dízimo, por conta do engano, eu cheguei a passar necessidade. Sem saber que no Senhor eu já estava perfeito. Mas graças ao meu Senhor também, que foi em pouco tempo, pouquíssimo tempo, 4 meses no máximo, eu passei numa denominação há uns 3, 4 anos atrás. E o Senhor me mostrou, me revelou. Isso foi, eu comecei a frequentar a denominação no finalzinho de 2017. Novembro, dezembro de 2017. Aí, aqui ele dá um entendimento que nós somos santos e amados. Ele diz que é para nós se revestir como santos, como eleitos, e de coração compassivo, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Não como pecador, como miserável, como pó da terra, como endemoniados, como leprosos.
Como ele diz que as pessoas têm espírito de Zé Pilintra, Zé Pilantra. Fala que as pessoas têm Exu, tem sete flechas. Onde é que existe isso na Bíblia? Fala que a mulher, quando ela se porta indecentemente, que também não é lícito se portar indecentemente, diz que ela tem uma pomba gira. Mas isso não existe, não. Gálatas 3, Gálatas 5, do 19 a seguir, está falando que tudo isso aí é obra da carne. A feitiçaria é uma obra da carne. A inimizade, a porfia, a inveja, a intriga, a dissensão, a bebedice, a glutonaria, o homicídio, a lascívia, a prostituição. Isso é obra da carne. Não tem nada a ver com o espírito, não, porque só há um espírito. E é o santo. No versículo 13. E suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis vós também. Primeiro sinal de que eles andam contra a verdade é que quando você começa a ministrar a verdade do Senhor, que eles descobrem, ele já se afasta de você. Pessoas que eram seus amigos começam a virar seus inimigos, por causa que essas pessoas já começam a incitar as pessoas contra você, como se você fosse um malfeitor, aonde a palavra diz que nós devemos, se tiver alguma queixa, devemos nos perdoar. E a primeira coisa que eles fazem é incitar um contra o outro. Se você tiver numa denominação e você dizer assim, eu vou fazer uma visita em outro lugar, e disser dos seus amigos, dos seus irmãos, e ele chegar aos ouvidos dele, ele já proíbe aquele irmão de se aproximar de você, não deixa mais nem na sua casa. É assim que acontece. Onde é que está o amor? Onde é que está a confraternização? Aí eu vi nisso aí, foi hipocrisia. Quando vão fazer um jantar, uma ceia, uma coisa que é para ser todo mundo reunido, sai escolhendo as pessoas, sai dando mérito a um e menosprezando as outras. E eu vi tudo isso aí. Isso aí não é a comunhão do corpo de Cristo, não. E o Senhor foi me mostrando, foi me revelando, foi me abrindo meu entendimento. E graças a Deus que hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E o que eu puder ministrar de verdade na vida dos eleitos, dos filhos de Deus, como Paulo falou lá em 1 de Timóteo, lá em Tito, no capítulo 1. Ele diz que deixou escrito para Tito, para quê? Para promover a fé dos eleitos. Então isso aqui, ele falou que a fé vem pelo ouvir. E ele falou em Romanos 10, como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não for enviado? E como acreditarão naquele de que nada ouviram? É certo que ele diz também que nem todos acreditam no evangelho, nem todos dão ouvido. Mas ele fala em 2 de Timóteo, ele diz, prega a palavra, diz que seja oportuno, que não. Em outra tradução diz que seja tempo fora de tempo, porque haverá tempo que não suportarão, haverá tempos difíceis e que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, como que sentindo conselho nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade. E entregarão-se ao quê? A fábulas. É o que está acontecendo aí. As pessoas se entregaram a fábulas. Se tiver um conjunto de pessoas em um lugar e você chegar e começar a falar as verdades, esse conjunto de pessoas, essas pessoas, elas vão saindo de fininho, elas vão desviando o ouvido de você e vão saindo. Até que fica só você. E quando você chega em um lugar que você vê uma pessoa que ela está mentindo, torcendo as verdades, ela pode começar sozinha. Daí a pouco ela está, essa pessoa, ela está cercada igual abelha no mel. Por quê? Porque esses aí andam atrás de mestres segundo as suas fábulas, segundo as suas cobiças, segundo os desejos dos seus próprios corações. E assim recusam a verdade, deleitam-se com a injustiça, a qual Paulo falou na segunda carta aos Tessalonicenses, que Deus enviou a operação do erro e do engano, a fim de que esses decretam a mentira, porque não decreta a verdade por amor. 13, 14. E sobre tudo isto,
Aonde é que tem isso nesses lugares? Revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição não é pão, não é jejum, não é essas campanhas, não é juntar um monte de pessoas, dizer que vai evangelizar as pessoas para enganar, não. Evangelizar as pessoas é ensinar a sã doutrina, o evangelizar a pessoa. O Senhor deixou dons para evangelistas, mas evangelizar não é ensinar as pessoas a barganhar, não. Evangelizar não é levar as pessoas para dentro de uma cilada, não. Evangelizar as pessoas é exatamente ensinar as verdades às pessoas, para que as pessoas aprendam a se desviar do mal. Para que as pessoas, pelas práticas, tenham as suas faculdades exercidas, da qual Paulo falou lá nos Hebreus. Para ser apto para discernir não somente o bem, como também o mal. Isso é que é evangelizar. Isso, pregar o evangelho de Cristo. Mostrar a verdade das insondáveis riquezas, aonde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento tava oculto. E isso Deus guardou nele desde os tempos eternos em silêncio. Romanos diz assim, está falando sobre isso aí. Evangelizar não é chegar numa pessoa e dizer assim, hoje eu vim dar tudo para Jesus, não. Isso não é evangelizar, não. Porque ele já ganhou, ele já nos conquistou, ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. Então homem nenhum ganha outro para Jesus, não, porque ele já fez isso. Evangelizar é mostrar o que ele fez. É ensinar a pessoa a andar em amor. Não é ensinar a pessoa a comer pão e nem beber suco e dizer que ela é pecador, não. Isso não é evangelizar, não. Graças a Deus que no início, no princípio, quando eu entrei nesses lugares, chegou pessoas querendo fazer a minha cabeça para me ir evangelizar as pessoas na rua. Chegou pessoas me afrontando como se fosse, se quisesse bater em mim para mim ir. E o Senhor não deixou eu ir. O Senhor não pôs isso no meu coração. O Senhor, pelo contrário, o Senhor fez com que eu não fosse. Eu disse não. O Senhor não me mandou eu ir evangelizar. Não, você está negando a Deus. Eu digo, eu não estou negando a Deus, não. Eu estou negando a você. Você que está pedindo, não é o Senhor. O Senhor não está pedindo para mim evangelizar, não. Não é meu tempo ainda. Por quê? Porque eu ia era por engano. Se eu tivesse saído para a rua, eu teria ido sair para a rua para caçar as pessoas para prender no Arapuca. Se eu tivesse aceitado o convite daquelas pessoas que queriam me fazer de discípulo deles, qual homem que pode fazer outro discípulo dele? Quem fez discípulo foi o Senhor. Queria que eu fosse prender almas, prender vidas. Era isso que essas pessoas queriam que eu fosse fazer. E o Espírito que habitava em mim já não deixou que eu fizesse isso. Não deixou que eu praticasse isso nem um minuto. Graças a Deus em Cristo eu digo. Graças a meu Pai. Porque isso veio dele. Ele não deixou que eu saísse para caçar vidas. Ele não deixou que eu saísse para prender vidas como os passarinheiros prendem passarinho em suas gaiolas. Esses homens usam as pessoas aí como escravo deles para que eles vão sair para a rua. É como uma colmeia de abelha. A colmeia de abelha está lá e tem as campeiras que vai para o campo buscar o pólen e o néctar. Assim são esses. Eles querem que as pessoas vá para o campo buscar a lã e a gordura para eles. E assim você se torna participante dos maus feitos deles. E graças a Deus o Senhor me tirou dessa ilusão, desse engano, dessa mentira, dessa distorção da palavra do Senhor. Vamos fechar aqui com o capítulo, o mesmo capítulo 3 e o versículo 14. Vamos ver o que diz. E a paz de Cristo, para o qual também foste chamados, nós fomos chamados foi a paz. Em quantos corpos? Em um só corpo. Domine os vossos corações e sedes agradecidos. Amados, essa palavra é diferente de todas as palavras que você vê nesses lugares aí. Dessas mentiras. Ele diz, a paz de Cristo, para o qual também foste chamados. Em um só corpo. Não tem dois corpos. Não existe dois corpos. Efésios 4 está falando. É simples assim. Leia.
Ele disse que há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, o qual age em todos, por meio de todos, está em todos, e todos foi feito para quem? Para Ele, só um corpo. E que essa palavra ela floresça nos vossos corações, floresça no seu entendimento, que a luz da palavra, que a luz do Espírito Santo ilumine, que o poder de Deus abra a mente de vocês, para que essa palavra chegue na profundeza do vosso entendimento, e os que já são iluminados, que sejam mais iluminados, que louve ao Senhor, que agradeça, e os que ainda não são iluminados, que ainda não for alcançado por a palavra, que essa palavra alcance. E assim eu agradeço meu coração por a oportunidade de meu Pai ter me chamado da treva para a sua maravilhosa luz, me mostrar essas verdades, e hoje eu estou podendo, ainda que eu sou falto no falar, ainda que eu não tenha estudos, ainda que eu não seja um escatológico, ainda que eu seja um analfabeto, mas a Escritura diz que o verdadeiro ensino é do Espírito Santo. Assim eu fico, e graça e paz. Amém.